Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No programa dessa semana, nós vamos falar sobre a última vitória do governo Bolsonaro no processo de desmonte do patrimônio nacional. Na quarta-feira, dia 18, o Tribunal de Contas da União deu aval para a privatização da Eletrobras, uma estatal lucrativa, diga-se de passagem, e estratégica para o futuro do país, que será entregue à iniciativa privada a preço de banana, como disse o ministro do TCU, Vital do Rego, único a votar contra a venda do controle da estatal. Falaremos também sobre o avanço na privatização da refinaria de Manaus, a REMAN, depois que a Superintendência Geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a venda para o Grupo Atem sem nenhuma restrição. Caso se concretize, certamente irá gerar monopólio privado no setor de refino e distribuição de derivados na região norte do país. Esse é o saldo de uma semana de trabalho do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que assumiu no lugar de Bento Albuquerque, demitido por Bolsonaro, por razões que vão muito além da alta dos combustíveis. A função do novo ministro é fazer caminhar a aprovação do Brasduto, ou Centrão Duto, como foi apelidado no meio jornalístico, que é uma emenda inserida no projeto de lei da modernização do setor elétrico e que propõe dar ao Centrão 100 bilhões de reais para a construção de gasodutos em locais isolados do país. Cada vez mais entregue ao Centrão, o presidente Jair Bolsonaro já chegou a vetar essa proposta e agora trabalha pela aprovação de mais esse escândalo. Quem conversa com a gente hoje sobre tudo isso é a Natália Russo, diretora do Sindipetro RJ e também da FNP. Natália, você esteve em Brasília na quarta-feira no protesto promovido por trabalhadores e movimentos sociais enquanto ocorria a votação sobre a venda da Eletrobras no TCU. Antes de falar sobre os próximos passos na luta contra a venda, eu queria que você explicasse sobre as consequências dessa privatização do setor elétrico para a população e para o país. Olá a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Manu. A principal consequência da venda da Eletrobras vai ser aumentar a conta de luz dos brasileiros. De imediato, calcula-se que o aumento vai ser em 16,7%, mas o Instituto Ilumina, por exemplo, diz que a tarifa de energia pode subir 25% até com a venda da Eletrobras. E tem também um impacto mais estrutural na economia do país. A Eletrobras, para trazer alguns dados, ela controla 233 usinas, que produzem 1/3 da energia consumida do Brasil. São mais de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. E as usinas da Eletrobras vendem a energia mais barata do país, menos de 1/4 do preço praticado no mercado. Então, vai ter uma consequência para o próprio crescimento do país, para o desenvolvimento da indústria, para a geração de empregos, né? E isso também vai gerar um aumento generalizado dos preços dos produtos comercializados no país, porque em tudo está embutida a energia. Um outro ponto muito importante é que a eficiência da Eletrobras não se mede pelo seu lucro, mas pelo número de brasileiros atendidos. Por isso, a Eletrobras vende a energia mais barata do Brasil e atende os lugares mais distantes. Então, programas como Luz para Todos, que é um programa gerido pela Eletrobras e é um dos maiores programas sociais do mundo, que já atendeu 15,9 milhões de moradores rurais no Brasil, esse programa está ameaçado. E pode realmente, numa empresa privatizada, que vai ter somente a função de gerar lucro para os seus acionistas, pode não ter continuidade, né? Provavelmente não vai ter. Então, é muito grave todas as consequências que vão ter a privatização da Eletrobras. Além de não melhorar a eficiência e não trazer ganhos para a nação, até porque a venda está subavaliada em mais de 100 milhões de reais, a privatização da energia, assim como da água, do petróleo, ameaçam a segurança energética e a soberania do país.
porque, né, são elementos estratégicos que sem eles não tem o desenvolvimento do país, não tem a geração de emprego e não tem a nossa própria soberania, porque vamos ficar dependentes de empresas estrangeiras e de grandes grupos econômicos que só têm interesse no lucro. E o que os trabalhadores e a oposição ao governo ainda pretendem fazer na tentativa de impedir a venda? O principal elemento a destacar é que a luta não acabou. A votação do TCU foi uma batalha dentro da guerra para impedir a venda. Infelizmente, a votação foi favorável, foi mais um 7-1 vergonhoso, que o TCU não cumpriu com a sua responsabilidade de fiscalizar um processo de venda desse porte, uma venda do patrimônio público que está subavaliada, mas ainda há brechas jurídicas, inclusive, recursos que podem ser feitos, e o movimento está estudando isso e busca também esse caminho. Mas, para além disso, é importante que todos se engajem. Até a concretização da venda, a gente ainda pode pesquisar sobre os compradores, denunciar indícios de fraude. Podemos fazer manifestações, mobilizações, buscar engajar a população, divulgar os impactos da venda da Eletrobras para a população. Então, tem muitos elementos que a gente pode fortalecer esse processo de mobilização. Então, chamar todo mundo a seguir atento, acompanhar os indicativos dos sindicatos, as informações, para que possa ajudar nessa solidariedade entre estatais e a gente buscar impedir essa venda. Importante dizer também que uma outra forma de luta também é a gente buscar tirar esse governo e preparar para no ano que vem a gente lutar, inclusive, pela reestatização, caso eles consigam, porque eles vão correr para fazer isso, consigam concretizar essa venda ainda esse ano. Natália, a lei aprovada pelo Congresso que liberou a venda da Eletrobras prevê também a criação de termoelétricas movidas a gás natural nas regiões norte e nordeste do país, onde não tem gás. Para viabilizar isso, agora o governo está propondo a liberação de 100 bilhões de reais de fundos do pré-sal para a construção de grandes gasodutos que vão ligar o pré-sal até essas termoelétricas que serão construídas no norte e nordeste do país. O grande beneficiário, porque sempre tem um grande beneficiário, vai ser o empresário Carlos Soares, conhecido como o Rei do Gás, que é o único empresário que tem autorização para distribuir gás, vender gás, né, em 8 estados do norte e nordeste e também do centro-oeste. Eu queria saber, Natália, se faz sentido essa proposta de construir termoelétricas nessas regiões do país para depois devolver a energia que vai ser gerada para os grandes centros. O governo defende essa proposta dizendo que o Brasil não utiliza todo o gás natural extraído pela Petrobras, porque também não tem como estocar. Qual poderia ser uma saída para isso? Não, Manu, faz nenhum sentido a doação de dinheiro público de 100 bilhões do pré-sal, ainda por cima, para um grande empresário construir um monopólio. Realmente isso daí é o que eles chamam de livre mercado, mas que na verdade não tem nada, né? Os liberais adoram se aproveitar do Estado quando bem lhes interessa, né? Então, um verdadeiro absurdo essa proposta. Agora, já respondendo a sua segunda pergunta sobre a saída para isso, realmente tem um problema de precisar escoar o gás do pré-sal, né? Agora, a Petrobras vendeu a NTS, vendeu a TAG, né? A NTS, que é responsável pelos dutos do Sudeste, a TAG, que é responsável pelos dutos do Nordeste, do Norte e Nordeste, e então a Petrobras está saindo desse mercado. Então, a proposta seria a Petrobras retomar esse mercado e cumprir essa função social do abastecimento energético do país e não deixar que a população fique refém de empresas privadas que só têm o objetivo do lucro, que vão utilizar, na verdade, o controle monopolístico justamente porque a Petrobras precisa
escoar a sua produção de gás, vão utilizar esse controle monopolístico dos dutos para cobrar o preço que eles quiserem. Isso é um verdadeiro absurdo, é mais uma forma de parasitar uma empresa pública e escoar dinheiro público para meia dúzia de grandes empresários que só têm o interesse no lucro. Então, sinceramente, acho que a saída para esse processo é justamente a Petrobras retomar o controle desse mercado e cumprir esse papel de abastecimento energético do país, de desenvolvimento de dutos, que é um papel que realmente a Petrobras poderia cumprir, como já fez na construção dos dutos do Sudeste, de vários dutos do pré-sal, e na construção dos dutos da TAG, que infelizmente ela entregou de bandeja para grandes conglomerados financeiros e estrangeiros, né? A TAG foi vendida pelo preço de menos de 4 anos do aluguel que a Petrobras vai ter que pagar, e a NTS vendida pelo preço de menos de 2 anos. Então, um verdadeiro assalto que foi feito com o patrimônio público, um grande absurdo, e isso deveria ser revertido. E a Petrobras voltar a ter uma participação importante nesse setor. Quando assumiu o posto à frente do Ministério de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, que supostamente foi nomeado para conter a alta dos combustíveis, não falou nada sobre isso, mas falou em acelerar a privatização. Aliás, não é nenhuma novidade, né? Porque não faz nenhum sentido o Bolsonaro trocar um ministro por outro, que faz parte da equipe do Paulo Guedes, que é o grande liberal do país, como se isso fosse servir, como se ele fosse fazer qualquer coisa para intervir em preços. O que se sabe é que, na última semana, ele bateu de porta em porta nos gabinetes dos ministros do TCU para conseguir a aprovação da venda da Eletrobras. E agora tem também esse avanço na venda da refinaria de Manaus. Qual que deve ser o alerta para a categoria petroleira diante desse cenário? Com certeza é um alerta piscando em tons de vermelho, gritando para a gente ter que parar esse governo. A gente tem que parar esse governo, não dá. Um governo que tem objetivos golpistas, um governo que quer entregar e desmontar todo o patrimônio público do país, que quer privatizar tudo. E se tiver mais 4 anos desse governo, a Petrobras vai ser toda privatizada. Eles vão tentar, pelo menos, privatizar de conjunto a Petrobras. É isso que eles estão dizendo para a gente. A Petrobras também foi criada por lei, também é uma gigante, e eles estão avançando na venda da Eletrobras, que é uma gigante, a maior empresa do setor na América Latina. Então, esse papo de que eles não vão ter coragem de privatizar a Petrobras de conjunto, que o pessoal fica, muitas vezes, né, das áreas do Sudeste, fica achando que está tranquilo, que não vai chegar neles, não é verdade, gente. Olha o que eles fizeram com a BR do dia para a noite. Venderam o controle da BR pelo preço de ações comuns, de ações ordinárias. E se esse governo for legitimado pelas urnas, depois de tudo que aconteceu, mais de 600 mil mortes, um governo que lutou contra as medidas sanitárias da OMS, que falou contra a vacina, que agora usou um indulto que nunca tinha sido usado na democracia para liberar o Daniel Silveira, que atacou todas as instituições, um verdadeiro absurdo. Então, vamos abrir o olho que esse ano é um ano grave, um ano importante em que a gente tem que fazer parte da luta para derrubar o Bolsonaro. E aí, com todas as críticas que a gente possa ter, a melhor candidatura, a candidatura que está na frente para fazer isso, é a candidatura do Lula. E é importante que a gente lute desde o primeiro turno para tirar o Bolsonaro. Então, vamos fazer campanha, vamos lutar para eleger o Lula no primeiro, no segundo turno, e vai ser uma luta encarniçada, não vai ser fácil, é uma luta contra o gabinete do ódio, contra as fake news, mas a gente tem que ser parte dessa luta.
Então, ajudar compartilhando os materiais, ajudar na campanha de rua, porque o que vira voto é o olho no olho. Então, não adianta a gente só militar nas redes sociais, enquanto tem gente fazendo campanha olho no olho nas comunidades e nas periferias. Então, gente, vamos abrir o olho. Esse ano é um ano que a gente precisa dar a virada contra esse governo Bolsonaro. Então é isso, gente. Vamos firme, vamos forte, vamos seguir atento na luta. Acompanhe aí as comunicações dos sindicatos, da federação. E tamo junto. Muita força para a gente virar esse jogo. E o programa de hoje fica por aqui. Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!